Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Cripto TV. E eu resolvi lançar um novo quadro aqui no canal chamado Noticiário Cripto TV. A minha intenção é trazer notícias semanais. Eu vou trazer um agregado, obviamente, dessas notícias para discutir aqui algumas ideias que a gente tem acerca da movimentação a nível mundial, do que está acontecendo com criptoativos no geral, principalmente Bitcoin, também um tanto de Monero. Bom, hoje a gente vai falar de alguns casos que estão acontecendo com regulamentações em países estrangeiros, tem a ver com questões de dificultar o acesso às criptomoedas das pessoas, o fato das pessoas estarem transacionando muitas stablecoins na Solana, o que eu achei completamente inusitado, não esperava que isso aconteceria. E também o fato de que as pessoas estão vendendo poucos bitcoins, talvez elas estão de fato aguardando que a gente vá bater números muito mais altos, assim, digamos, mais para frente. Bom, acompanhe aqui e no final, por favor, me fale o que você achou disso, porque esse quadro, a sobrevivência desse quadro depende, obviamente, do feedback de vocês. Mas, ok, vamos aos casos. A primeira notícia que eu quis trazer para essa situação é a questão da Nigéria estar aumentando em mais de 50% a taxa para empresas de criptomoedas no país. O que que acontece? Você sabe, eu sei, o governo sabe que aumentar taxas e impostos dificulta com que algum empreendimento, alguma empresa ou seja lá qualquer negócio que for, se estabeleça naquele local, visto que o imposto ou a taxação é um impeditivo para que aquilo cresça. E o governo da Nigéria, sabendo disso, ele opta por aumentar para mais de 50% o imposto, sobretudo, na verdade, no caso, para empresas que vão usar, né, criptomoedas. O que é muito complicado. A gente sabe, já vem alguns casos à mente de coisas que já aconteceram no passado, especificamente na Nigéria, acerca desse controle todo, né, referente a criptoativos e mostra que eles, o governo deles, né, não é tão favorável ao uso e isso, obviamente, atrapalha a adoção, atrapalha que as pessoas usem, cria mercados negros, tá? Porque quem cria mercados negros nada mais é do que a regulamentação governamental. Se não existisse isso, não teria um mercado negro. Só tem porque eles, de alguma forma, colocam empecilhos ou proíbem que certas coisas sejam transacionadas. Bom, são só alguns detalhes. Um relatório recente, isso aqui é parte da notícia, tá? Da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria propôs uma alteração nas regras que orientam as plataformas que oferecem serviços cripto e sugeriu um aumento na taxa de registro para exchanges de criptomoedas, que saiu de US$ 18.000 e foi parar em US$ 93.000. Então, assim, eles dificultam propositalmente, eles sabem que eles estão dificultando, eles não querem que isso chegue lá. E é um grande problema quando a gente fala até mesmo, vamos extrapolar, a questão de Brasil. A quantidade de dados, a quantidade de informações, a burocracia que é gerada, que é necessariamente, que tem que ser repassada por uma exchange, por uma corretora de criptomoedas, é muito grande, fica complexo, fica difícil, gera custos e etc. Então, isso só mostra que é um problema. O governo sabe que isso é um problema, mas ele não está nem aí para você, essa que é a questão. Então, você tem que ver, né, esse detalhe. O que isso aqui vai gerar, que é o que eu vou trazer para frente, né, acerca de outras notícias, é muito provavelmente um mercado P2P mais forte, mais aquecido, visto que ele vai conseguir operar com menos regulamentação do que essas grandes empresas conhecidas e sabidamente vendedoras de criptoativos, por exemplo. Então, se você não está acostumado com compras no P2P, que é o que eu recomendo a ser a melhor opção, principalmente para você que quer privacidade, dá uma olhada aqui em cima, tem o Telegram da Sovereign Swap, é uma empresa que hoje eu recomendo, a melhor no mercado, pode não ser a mais barata, obviamente, mas é a que vai garantir para você privacidade
e vai te dar, obviamente, um retorno naquilo que você está comprando, zero calotes, zero problemas. Então, super recomendo. Enfim, vá se acostumando com esse tipo de compra, porque pode ser que no futuro, isso aqui que a gente está falando, né, a nível de Nigéria, possa talvez chegar para cá. Quem sabe, né? A gente tem que ficar esperto. E aí, trazendo para outra notícia, mas é um gancho, foi proposital. O que que aconteceu? Lá na Nigéria, eles estão perseguindo tanto essa questão de qualquer pessoa, qualquer empresa que use criptoativos, etc., que gerou um grande problema, que eles mandaram prender um dos executivos, na verdade, acho que foram dois executivos da Binance, que operam lá na Binance da Nigéria, por essas mentiras que eles inventam para justificar prisões, tá? Nesse caso, né? Não é todo caso, mas nesse caso. O executivo da Binance supostamente escapa da detenção, porque ele já tinha sido mandado prender ele, enquanto a Nigéria apresenta acusações de evasão fiscal. Então, eles alegam, né, ter acontecido um crime sem vítima, né, só para constar, mas eles então mandaram, o governo da Nigéria mandou com que esse executivo da Binance fosse preso e o cara conseguiu fugir, né? Na verdade, ele pegou uma licença para, acho que para ir rezar, não lembro da religião dele, e aí ele conseguiu sumir. E, enfim, a notícia chega enquanto outros relatórios afirmam que o governo nigeriano iniciou procedimentos criminais contra a exchange por evasão fiscal. Tem sido muito complicado, porque até mesmo na CPI das criptomoedas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm falado isso, na Europa, todo mundo está querendo de alguma forma eh, não é tributar, mas é emitir alguma multa em nome da Binance ou de outras corretoras de criptomoedas, sempre alegando que eles violaram ou evasão fiscal, né, ou não pagou algum imposto, ou permitiu com que alguém fizesse lavagem de dinheiro. Só que é muito complicado, né, porque o governo ele sempre vai querer multar a empresa por permitir isso, mas ele nunca vai se multar porque as pessoas usam dólares e reais para fazer tráfico de drogas e lavagem de dinheiro também, né? É só um detalhe, né? Convenhamos, a hipocrisia ela está em todo lugar. Então são coisas a serem avaliadas. Isso aconteceu lá, a gente, igual eu trouxe na última notícia, a Nigéria está ficando muito complicada em relação a isso. E eu gosto de tentar sempre extrapolar isso para e se isso começar a acontecer conosco? Pode ser o caso. Você está preparado para se isso acontecer? Essa que é a grande questão que você tem que avaliar. Assim, solução que eu trago, né? Além da compra na Sovereign Swap, no Telegram, igual eu botei aqui, você tem que aprender privacidade, proteger as suas criptomoedas. Não só questão de elisão fiscal, mas uma blindagem patrimonial mesmo, tá? Enfim, de acordo com relatórios, os homens receberam vários privilégios enquanto estavam detidos, incluindo o uso de celulares. Então, tipo assim, o governo, isso aqui é um detalhe, né, que eu tava vendo a notícia inteira. O governo teve a cara de pau de falar, pô, eles estavam sendo mó bem tratados, apesar de preços, né? E eu não sei por que que eles iam fugir. Assim, cara, é muito difícil. Muito complicado, mas assim, é a realidade do que está acontecendo lá e pode vir a acontecer conosco. Além disso, o tribunal determinou que a Binance desse ao governo nigeriano acesso a dados e detalhes dos traders nigerianos que usam a sua plataforma. No entanto, após a Binance recusar-se a cumprir a decisão do tribunal, o tribunal prorrogou a detenção dos oficiais por mais 14 dias para evitar a manipulação de provas. Então, assim, o governo nigeriano está correndo atrás disso, da Binance, dos caras que lá já fugiram, né? E eles queriam dados acerca das transações. A empresa Binance, ela tem todos os seus dados, visto que você fez um processo de KYC, você se identificou, mandou foto, endereço, IRG, etc., quando você criou uma conta. Eles têm todos os registros do que você faz lá dentro, mas não necessariamente eles entregam esses registros para determinados governos. A Binance ela é esperta o suficiente para estar sediada em alguns locais que dão menos problemas no sentido de legislação. Por quê? Eu tenho uma empresa sediada nos Estados Unidos. Como que eu,
autoridade, seja lá do que fosse aqui no Brasil, conseguiria mandar naquela empresa nos Estados Unidos. É mais ou menos esse o raciocínio por trás da Binance. Então, por mais que eles abram alguns escritórios em outros países, etc., ainda existe a possibilidade da empresa não fornecer certos dados. E se de tudo for horrível e pior, e assim ninguém esperava, a empresa vai embora do país, infelizmente. Por quê? Por conta da regulamentação daquele país que atrapalha isso, que faz com que essa empresa saia daquele local de tanta pressão que eles estão colocando. Eu não sei se vocês lembram, mas ocorreu na CPI das criptomoedas aqui no Brasil também. O governo nosso exigiu que a Binance desse todos os dados de todo mundo que estava transacionando lá, etc. É assim, é complicado. Eles não deram, tá? Só para constar. Fica ainda a dúvida do quanto que eles informam do que você faz lá ou não para o governo. Mas, de toda forma, saiba que se um dia eles forem entregar, ou talvez se eles forem hackeados, por exemplo, vai vazar tudo que você já fez lá. Se você precisa mesmo de privacidade, eu deixo na descrição um link de uma corretora sem KYC que pode te ajudar a fazer algumas movimentações sem que você se identifique. Obviamente que você tem que avaliar todos os detalhes para fazer bom uso dessa corretora sem KYC. Também temos vídeos sobre isso, mas você tome cuidado. Se você precisa mesmo de privacidade, avalie fazer uma compra no P2P. O meu curso fala totalmente sobre isso, está aqui em cima o meu curso também, Método PAC, tem link na descrição. E assim, é importante você avaliar isso. Você precisa disso agora, para ontem? Não sei, depende da sua realidade. Você vai precisar disso? Vai. É garantido que você vai precisar. Você queira correr atrás disso agora ou depois, você vai precisar. E aí a gente entra então na próxima notícia que eu trouxe, também tem muito a ver com isso, que é Filipinas irá bloquear a exchange Binance. A proibição entrará em vigor daqui a 3 meses, permitindo que os investidores saiam das suas posições que estavam mantidas através da exchange. Enfim, nada mais do que um governo de um país que opta por não permitir que um serviço privado funcione naquele local. Se você, consumidor, se beneficiava de alguma forma desse serviço, o problema é seu, porque o governo não está nem aí. Essa que é a grande questão. E eu nem vou entrar no detalhe que você tem que votar melhor, tá? Porque cada pessoa avaliar se realmente vai fazer diferença. Bom, continuando a notícia, o órgão regulador financeiro das Filipinas alega que a Binance oferece produtos de investimento, como serviços de negociação alavancada e contas de poupança de criptomoedas, sem as licenças necessárias e, portanto, viola um código lero-lero deles lá. A grande questão é que sempre são as mesmas desculpas, né? Muda o país, mas não mudam as desculpas. Eles não têm as licenças para vender o que eles vendem. É igual aquele problema que deu na Binance aqui no Brasil, que você não pode ter acesso ao negócio de derivativos. Eu acho que era isso, o mercado futuros, não lembro. E aí o pessoal trocava a Binance e outro botava uma VPN para usar em outro local. É isso. O que cria essas irregularidades é a própria regulamentação que quer impedir que você faça uso de serviços que estão aí para poder te aliviar. Ah, mas você pode perder dinheiro. Tá, e quando que você não pode? E a inflação comendo o seu poder de compra não é você perder dinheiro? E quem que te garante contra isso? Ninguém. Essa é a grande questão. Então, assim, mais uma vez, mostrando, né, o quanto que a regulamentação e esses governos estão em cima disso e podem limitar o nosso uso. Eu tento trazer, então, com esses links que eu falei aqui, etc., formas de você evitar isso. Por quê? Eu vou falar mais aqui à frente, mas o uso, né, do criptoativo, seja o Bitcoin, seja na Lightning Network, seja o SDT, seja o Monero, ou seja lá o que for que você usa, faz pool de liquidez, por exemplo, é uma forma muito nova ainda, mas ela pode vir a ser muito eficiente e tem se mostrado assim em algumas situações de você subverter alguns controles nem sempre justos contra o indivíduo. E aí os governos, no geral, estão vendo isso e estão tratando isso como um problema. Por isso que você vê locais mais controladores, né, ou menos
menos a favor da liberdade individual, limitando assim o uso de criptomoedas. Bom, falando de outra corretora, agora no caso da KuCoin, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a KuCoin e alguns fundadores de violar leis anti-money laundering ou contra a lavagem de dinheiro. É o que a AML significa. Eu falei lá atrás, as desculpas são sempre as mesmas. Ou você violou alguma coisa com KYC, ou lavagem de dinheiro, ou sonegação. É sempre a mesma desculpa que eles dão para tudo, tá? E aí eles vão, obviamente, colocar imposto não, né? Eles vão emitir multas e coisas do tipo para arrancar um dinheiro daquele pessoal e talvez até dificultar, né, a possibilidade daquela corretora funcionar naquele país. Eles dizem aqui que os fundadores eles conspiraram para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Então, assim, o problema não é você transferir o dinheiro, o problema é você não ter licença para transferir o dinheiro, como se isso fosse uma ofensa assim absurda. Eu acho, tá, pessoal, naquele caso do crime sem vítima, mas vai falar, né? Aqui, no caso, os fundadores falharam intencionalmente em manter um programa de anti-lavagem de dinheiro, que é o AML, na exchange, levando à utilização da plataforma para lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. É sempre a mesma frase. A própria empresa foi acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem a licença e violar a BSA. Cara, eles sempre dão a mesma desculpa para querer tirar ou acabar ou dificultar um tipo de serviço. Isso aqui agrega, isso aqui facilita muito a criação, né, do P2P. Você vê que o serviço de P2P ele tem crescido. No Brasil está acontecendo também, tem mais pessoas ofertando esse tipo de serviço. Se você quiser até, né, ser uma dessas pessoas, eu também tenho um curso que ensina como você se tornar um P2P. Super recomendo, por sinal, tá? É uma ótima fonte de renda extra. Você trabalha de casa e no seu horário. É super válido, link na descrição. Mas isso vai fazer com que mercados P2P apareçam cada vez mais, não só para você comprar criptomoeda, mas também para você transacionar em criptomoeda. Porque o pessoal tem essa mania muito chata de achar que a cripto você compra usando real e você guarda. Eu investi em Bitcoin, portanto vou guardar e nunca mais vou usar. Cara, não. Use cripto da forma como ela deve ser usada, que é para ser uma moeda, para ser dinheiro, para você conseguir transacionar contas e valores que não estão atrelados ao seu CPF, ao seu CNPJ, permitindo com que você tenha mais liberdade transacional e não fazendo bloqueios. Se você passar de R$ 10.000 no banco tal, ele vai e trava e pede para você mandar uma foto sua e na agência. Então, assim, o uso da cripto, ela permite uma liberdade que as pessoas ainda não entenderam como utilizar. E os governos estão vendo esse problema. Assim, eles estão vendo essa possibilidade, na verdade, e estão tratando isso como um problema. E aí a gente entra nessa grande questão aqui, dessa outra notícia, mostrando um negócio que aconteceu até recente. Essa notícia saiu recente, que é União Europeia fecha o cerco contra o uso de dinheiro em espécie e criptomoedas. Eu fui ler o relatório disso aqui, o relatório é imenso de grande, tá? Mas eu vou ler só umas partes aqui da notícia para você entender do que se trata. Como sempre, a desculpa do governo para acabar com a privacidade financeira de seus cidadãos é o uso desse recurso por criminosos, incluindo terroristas e pessoas que praticam lavagem de dinheiro. Por trás dos panos, isso acelera a adoção de sistemas eletrônicos que conseguem oferecer controle total do seu dinheiro ao governo, no caso a CBDC, né, que você está querendo dizer. Então, assim, o que acontece? Saiu um conjunto de regras, na verdade foi atualizado, porque isso já existe há algum tempo, tá? Eu já tenho visto essa discussão há mais tempo. Mas eles estão trazendo e sempre rediscutindo e reavaliando, e aprova aqui, aprova ali, uma série de regras que acabam afetando totalmente a liberdade e a privacidade do indivíduo, tá? Esse cara, esse Patrick, ele meio que resumiu o que aconteceu lá. Você, de acordo com essa nova proposta que ainda não está batido o martelo, você vai ter uma proibição
de fazer pagamentos em dinheiro superiores a 10.000 euros em dinheiro. Você tem que fazer isso através de uma conta, porque ela pode ser rastreada. Proibição de pagamentos anônimos em dinheiro superiores a 3.000 euros. Um grande exemplo disso é você, por exemplo, ir aqui no Brasil, pagar um boleto numa lotérica, até 2.000 reais, dependendo do estado, você não precisa se identificar para fazer esse pagamento, é um pagamento anônimo. Quem compra na Sovereign Swap, no P2P, faz esse tipo de pagamento, é comum esse tipo de coisa. E você pode, então, estar fazendo uma aquisição sem se identificar, é um pagamento anônimo. Lá, eles também vão proibir pagamentos anônimos superiores a 3.000 euros. Exatamente para quê? Para limitar você ou para conseguir controlar você caso seja necessário. E, no final, a proibição de pagamentos anônimos em criptomoedas para carteiras hospedadas ou as não custodiais sem qualquer limite. Eu comecei a ler um pouco sobre essa nova set de regras que eles fizeram, e eu acho que o ataque deles é mais as criptomoedas de privacidade, como por exemplo o Monero, e técnicas que envolvem, por exemplo, CoinJoins e mixers, do que é o Bitcoin em si, tá? É, até porque se você for olhar, o Bitcoin ele é rastreável. Ele é facilmente rastreável, apesar de ser pseudo-anônimo e permitir com que você tenha um nível de privacidade, ele ainda assim é rastreável, sempre será. Então, talvez eles já estão querendo agir para cima disso. A gente vai falar de uma notícia mais à frente do tanto que eles gostam de ficar de olho nesse tipo de movimentação em Bitcoin. Então, assim, eu acho que o ataque deles é mais a isso. A grande questão é que eles estão atacando a sua privacidade, a nossa privacidade, ou dos indivíduos que moram lá, né, por exemplo, na União Europeia. Não é um ataque a transacionar, não é um ataque ao dinheiro em si, é simplesmente um ataque a não deixar com que você tenha ou faça movimentações financeiras com privacidade. Quem não está vendo que isso é um sinal extremamente favorável para Bitcoin e outras moedas, está errado. Porque a hora que esse tipo de coisa começar a arrochar, vai todo mundo fugir para esse tipo de mercado. Ah, mas vai ser proibido. Olha, na China é proibido e as pessoas usam Bitcoin a rodo. Porque se você depende, né, do nível da proibição, até onde que ela vai atingir você, até onde você vai conseguir ficar limitado com essas proibições só sobre essa ideia de que, mas está proibido. Vai para a Coreia do Norte, me fala quanto tempo você vai ficar lá bem tranquilo, aceitando aquelas regras que eles impõem, porque o resto, é proibido. Isso vai criar mercados negros, isso vai criar vendas extra, leis e etc. Mas é de se esperar que isso aconteça. Essa regulamentação muito forte, ela vai acabar atrapalhando. E detalhe, eu não falo isso de forma que você não tenha que combater o crime. Eu acho que tem sim, só que tem que ser um combate eficiente. Houve o crime, vamos até o problema para solucionar o problema. Não adianta nada eu falar, o cara ele usou o carro para matar alguém. Vou proibir carros. Não faz sentido. Então, quando você quer proibir, né, a criptomoedas de serem transacionadas só porque alguém usou para lavar dinheiro, para financiar o terrorismo, não faz sentido também nenhum. Enfim, vamos lá. Em suma, quaisquer empresas que fazem a custódia de criptomoedas para terceiros, oferecendo anonimato, não poderão mais oferecer tais serviços. Isso aqui ainda fica na dúvida, porque tanto a Ledger quanto a Trezor, elas estão sediadas na União Europeia. A Ledger é de Paris, é da França, e a Trezor é da Bélgica, se eu não me engano. Então, elas estão nesse meio, elas serão atingidas por essas leis. A gente não sabe até que ponto elas vão conseguir fugir dessa regulamentação. E, enfim, são cold wallets extremamente importantes. E, assim, elas são válidas, né? O uso. É claro que tem as ressalvas, né? Mas é muito bom no termo na questão não só de privacidade mais ou menos, né? Mas de segurança principalmente. Então, é de se esperar que algumas coisas sejam muito afetadas com isso e vai fazer com que as pessoas usem outras formas
para subverter isso, não adianta, a gente está num ponto na sociedade que você já é muito difícil você limitar esse tipo de coisa, a não ser que você viva numa situação igual, sei lá, Coreia do Norte, China. China nem tanto, mas Cuba, por exemplo, onde você, para ter internet, você tem que ir na praça e usar a internet do Estado. É complicado, sabe? Mas ainda assim a gente tenta ser livre o máximo possível e para ser livre você vai precisar usar dessas formas. Você vai precisar comprar na SoftSwap, você vai precisar, eventualmente, não quero te vender, mas olhar o meu curso. Você tem que aprender sobre privacidade, blindagem de patrimônio. Você confia todo o seu patrimônio em alguma coisa que o governo sabe que você tem? E se ele quiser cortar? Ou você confia 100% no governo? Tipo assim, eu aceito, tá? Não tem problema. Mas é algo a ser avaliado. Vamos lá, o texto segue apontando que isso também vale para bancos que oferecem cofres anônimos e outros serviços do tipo, ou seja, não é uma guerra às criptomoedas, mas sim à privacidade, mais ou menos o que a gente estava falando aqui, tá? A outra fala que tem aqui é: a fim de garantir a aplicação efetiva dos requisitos de AML ou CFT, que é o que a gente falou, anti-lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, aos criptoativos, é necessário proibir a disponibilização e a custódia de contas anônimas de criptoativos ou de contas que permitam a anonimização ou a maior ofuscação de transações por fornecedores de serviços de criptoativos, inclusive por meio de moedas que aumentam o anonimato. Cara, eles querem proibir que você use Monero, por exemplo. Só que não tem como. Então, é de se esperar que esse tipo de uso aumente, porque mostra que tem efeito, mostra que tem algum tipo de resultado ou que confere a você algum tipo de liberdade. São coisas a serem avaliadas. Eles também querem atacar a questão da custódia. Você, você tem que entender que a custódia é a grande questão da liberdade do criptoativo. Se você tem, eu tenho Bitcoin aonde? Na Nubank, você não tem Bitcoin. Eu tenho o SDT, tá na Binance, então você não tem o SDT. Até porque o SDT também tem como eles bloquearem, né? Então, assim, se seja Monero, eu tenho Monero, tá onde? Tá na Kraken. Não, você não tem Monero. A autocustódia, ela é de extrema importância porque você, de fato, é o dono daquele ativo, diferente do dinheiro, do seu dinheiro que está no banco. O seu dinheiro que está no banco, ele não é seu, ele não está no banco, ele também não é dinheiro. Só para constar. Então, são coisas que você precisa avaliar. A questão da autocustódia é muito importante, por isso que eles querem acabar com a autocustódia. Ah, falando um pouco de CBDCs, ele traz aqui, ele fala o seguinte: dados os exemplos, é válido questionar se governos estão realmente preocupados em capturar criminosos, algo que eles já fazem, ou apenas aumentar o controle sobre a população. Porque existe uma contraparte. Uma coisa é você colocar dinheiro, recurso e esforço para realmente captura de criminosos. Outra coisa é você querer controlar tudo sob a desculpa de que, controlando, você conseguirá capturar esses criminosos. E se não conseguir, o que a gente faz? Não faz, porque eles não vão abrir mão do controle depois disso. Simples assim. Um dos motivos para acreditar na segunda hipótese é a chegada das CBDCs, sigla inglesa para moedas digitais de bancos centrais, com os quais os governos poderão congelar o seu dinheiro caso você discorde deles. Calma, vamos explicar. O governo pode congelar o seu dinheiro com CBDC? Pode, pode, tá? Isso pode. E na CBDC do Brasil, aqui no caso o Drex, eles lançaram no GitHub do Banco Central, eu acho que era do Banco Central, tem lá o plano piloto do Drex, tem lá o plano piloto da CBDC, nossa, e tem uma função de congelar fundos, tá? Isso não é nada, ninguém pode falar, é escondido, não. Existe uma função de congelar fundos, por CPF, por sinal, tá? Então, tem esse pequeno detalhe. E não é caso você discorde deles, é caso eles achem por bem congelar seus fundos. Então, se você vai ou não ter seus bens congelados, eu já não sei. Mudando um pouco a temática, mas ainda assim na questão de liberdade, é o que a gente busca, né, todo dia. A Solana assume a liderança no volume semanal de transferências de stablecoins. A gente sabe que a gente tem stablecoins em várias redes, né? Stablecoins a gente fala de USDT, USDC, por exemplo, e você tem todas essas redes aqui de opção. Eu gosto muito de usar Arbitrum, eu gosto de usar Polygon, eu às vezes uso Tron, eu não uso Ethereum porque é absurdamente caro.
e eu não uso rede da Solana. Por que que eu não uso rede da Solana? A rede da Solana costuma cair, tá? Costuma ter instabilidade. Acontece. Não que não tenha na Polygon, por exemplo, tem, eu já presenciei, mas é só um detalhe. A questão é que a negociação em stablecoins, ela, em termos de volume, ela é muito alta. Não sei se você já viu isso, mas existe uma stablecoin, na verdade, sim, só existe uma moeda que ela, em volume, é mais transacionada que o Bitcoin. Não sei se você sabe qual é, se você souber, por favor, comente. Mas a grande questão é que as pessoas usam muito stable, porque você tem uma moeda que está em cripto, está um swap à distância de virar um Bitcoin, um Monero, um Ethereum, o que for, não está numa conta com seu CPF, na maior parte das vezes, pode estar em um wallet que não está atrelada à sua identidade, e você consegue movimentar valores exorbitantes sem taxa de banco, sem bloqueio, sem Swift, sem nada disso. Vai para qualquer lugar do mundo. É uma coisa maravilhosa você poder usar stablecoins. A questão é que essa semana o pessoal começou a usar muito rede da Solana. Eu, sinceramente, eu não sei o motivo. Se você souber, por favor, me fale. Mas a demanda por Solana também tem aumentado. Não sei por quê, é só um detalhe. Mas vamos para o próximo. A próxima questão, se é que a aba vai carregar, ela, ela mostra a questão de uma carteira que foi. Uma carteira antiga, né, de Bitcoin que foi. Como é que fala? Ela meio que foi acompanhada, né? O pessoal faz aquele whale alert quando eles veem, né? Quando a transação, uma transação muito grande, ela é movimentada na rede do Bitcoin. E eles começam a tentar avaliar de quem que é. O que, assim, convenhamos, o Bitcoin é uma rede aberta, as transações são rastreáveis, então eles vão ficar de olho para saber quem que era essa conta. Então, a quinta maior carteira de Bitcoin, ela moveu 33 bilhões de reais em uma única transação. E aí você tem as empresas que ficam de olho nisso, falando que não foi Tesla, não foi SpaceX, não foi Coinbase, não foi Grayscale, nem MicroStrategy. Todas elas são monitoradas pela Arcan. A Arcan tem ferramentas de análise on-chain para rastreamento, para tirar a sua privacidade. Na verdade, isso vai ser um grande do negócio no futuro, vai dar dinheiro, beleza? Porque a blockchain do Bitcoin ela é aberta, né? A do Ethereum também, então a da Solana também, se você transacionar stable na Solana, todo mundo tá vendo, só para você saber. Então, esse tipo de recurso vai funcionar e vai gerar muita demanda no futuro. A questão é que o cara movimentou esse valor. Ah, eles rastreiam, se você for olhar, eu acho que se eu clicar aqui vai abrir a postagem do Twitter. Não foi o caso. Mas eles conseguem rastrear essa movimentação toda e, pô, eles te dão um endereço, sabe? Você consegue jogar isso aqui na mempool, se for o caso, olhar e ver o que que o cara fez, o que o cara não fez, para quem que ele enviou, etc. Então, assim, é chato poder ser rastreado dessa forma, mas você pode fazer bom uso, né, desse pseudonimimato e não ser identificado. Obviamente, se você souber fazer, já temos soluções para isso aqui. Enfim, para finalizar, né, que ficou bem extenso até, eu diria, mas depois me fale, por favor, eu preciso do feedback de vocês para saber acerca da continuidade ou não desse tipo de conteúdo. Ninguém quer vender Bitcoin, diz empresa de análise, enquanto o preço segue em alta. A gente meio que fecha com essa ideia de que o preço está subindo sim, porém você tem uma pressão compradora maior do que a pressão vendedora. Então o pessoal está segurando, de fato. Acho que todo mundo que está no Bitcoin está, de alguma forma, aguardando que no futuro ele venha a valer mais. E se as pessoas forem inteligentes o suficiente, elas vão usar esse Bitcoin para transacionar em vez de vender tudo, por exemplo. Não que seja errado você realizar lucro, claro que não. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas é de se esperar que as pessoas passem a transacionar com essa moeda cada vez mais
trazendo cada vez mais valor para ela, pois essa é a funcionalidade para a qual ela foi criada. É o nome que está no white paper, Peer-to-Peer Electronic Cash System, cash, tá? Então, é interessante, é bom que isso aconteça. E um grande detalhe, na Sovereign Swap que eu falei aqui, eles não só oferecem a venda de criptomoedas no P2P, como eles também oferecem empréstimos colateralizados em Bitcoin. Então, pô, o mercado está subindo, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares. Beleza. Mas eu estou precisando de um dinheiro. Como que eu faço? Eu só tenho esse Bitcoin guardado. Eu não quero vender, não quero desfazer ele. Entre em contato com eles. Você congela, você manda o seu Bitcoin para eles. Eles ficam com aquela quantia e você pega um empréstimo em reais. Ao final do pagamento, você recebe todo o seu Bitcoin de volta. Se valorizou mais do que o valor do empréstimo, problema deles, você sai ganhando. Essa é a grande questão. Então, algo a ser avaliado. No mais, eu queria agradecer. Por favor, eu preciso de comentários e likes para saber se eu vou continuar ou não com esse tipo de quadro. No mais, muito obrigado, até a próxima e tchau.